Você deve ter reparado que ultimamente saíram várias notícias falando sobre a nova reforma tributária que foi sancionada aqui no Brasil. E essa novidade ela vai impactar profundamente as empresas que operam aqui no nosso país e você com certeza precisa ficar atualizado sobre essas mudanças. Então fica ligado que no vídeo de hoje eu vou apresentar para você os dois novos impostos, que vão entrar em vigor logo logo e como eles vão impactar as pequenas e médias empresas aqui no Brasil. Fala empreendedor, empreendedora, eu sou Leonardo Brasil, sou fundador aqui da Startup Hero e no vídeo de hoje eu quero falar sobre novos impostos que o governo vai colocar para as empresas aqui no Brasil. Nós vamos falar sobre a reforma tributária, que foi aprovada no dia 16 de janeiro de 2025 e que vai começar a funcionar em formato de testes já no próximo ano, 2026. Então, se você tem uma empresa aqui no Brasil que está no Simples Nacional, no lucro presumido ou no lucro real, essa reforma pode impactar o seu negócio. Então, se você gosta do conteúdo que a gente faz aqui na Startup Hero e gosta também de conteúdo sobre empreendedorismo, gestão, startups, já se inscreve no nosso canal, deixe seu like e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Bom, mas vamos lá, vamos falar sobre essa bendita reforma tributária. A primeira coisa que a gente precisa saber é que para a reforma tributária vai ter um período de transições e um período de datas para os eventos acontecerem, tá? A reforma ela não vai entrar em vigor de uma vez só, ela vai ser implementada em fases com uma unificação de todos os tributos apenas ocorrendo em 2033. Bom, então como é que vai acontecer, tá? Em 2026, ano que vem, dois novos impostos vão entrar em fase de teste, tá? Bom, o primeiro imposto que a gente vai ter é o CBS. O que é isso, Leonardo? É a contribuição sobre bens e serviços, tá? Que vai substituir o IPI, o PIS e o CONFIS, tá? Que são impostos federais. E depois a gente vai ter o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o antigo ICMS e o ISS, que são impostos estaduais e municipais. Então, nesse primeiro ano, em 2026, as empresas serão obrigadas a emitir notas fiscais com o CBS, de 0,9%, e o IBS, de 0,1% destacados, mas sem o recolhimento efetivo. Já em 2027, o imposto seletivo, que é o chamado imposto do pecado, vai começar a ser cobrado, tá? Além disso, o PIS, COFINS, IOF e parte do IPI vão ser extintos. Aí a transição completa só vai ser finalizada mesmo em 2033, quando os novos tributos eles vão substituir totalmente aqueles antigos, tá? Agora vamos falar sobre como que a reforma vai impactar os regimes tributários na prática. Ah, Leonardo, vai mudar o regime tributário? Não, os regimes tributários eles vão continuar existindo e as características fundamentais deles vão permanecer. Inclusive, se você quer saber sobre isso, o meu sócio gravou um vídeo falando sobre regime tributário para startups. O vídeo ficou muito bom, então se você quiser ver esse vídeo, a gente vai deixar aqui no card para que você possa se atualizar sobre isso também. Bom, Leonardo, o que muda nos regimes tributários, afinal, então, com esses novos impostos? Olha, o único regime que vai ter uma mudança significativa mesmo vai ser o Simples Nacional, porque vão ser criadas duas modalidades de Simples Nacional. A primeira modalidade é o Simples Nacional tradicional, como a gente conhece, tá? Ou seja, quando você paga somente uma DARF unificada e nessa DARF tem todos os impostos que você precisa pagar. Já a segunda modalidade de Simples que vai ser criada é o regime regular de IVA. Esse regime, ele tem a possibilidade de pagamento separado tanto do CBS quanto do IBS. E a vantagem que você tem nesse regime é que ele permite que você aproveite os seus créditos tributários. Isso significa que se você é um empresário, você vai precisar analisar se vale a pena ou não você aderir a esse novo regime que é meio híbrido, vamos dizer assim, porque ele promete uma maior recuperação de créditos, mas exige, obviamente, uma melhor gestão tributária da sua empresa. Ah, Leonardo, não entendi nada que você falou. Calma, vou explicar sobre isso, tá? Antigamente, as empresas que são do Simples Nacional, elas podiam transferir esse crédito que elas tinham, esse crédito tributário do ICMS para empresas que eles tinham em outros regimes, o que era um grande atrativo para o empresário. Já agora, com a reforma, esse benefício ele vai ser extinto, dificultando a negociação que os empresários vão ter, em relação aos créditos tributários. Resumindo, para todo mundo entender,
A única forma de você conseguir aproveitar os créditos tributários para a sua empresa vai ser se você migrar para esse novo regime do Simples Nacional, que é do IVA. Ah, Leonardo, mas como que funciona esse negócio de aproveitamento de crédito tributário que você está falando aí? Eu nunca ouvi falar nisso, tá? Como que isso funciona na prática? Bom, a própria empresa, ela aproveita os créditos tributários, ou seja, ao optar pelo regime híbrido, esse que eu falei para vocês, a empresa que paga o CBS e o IBS separadamente pode abater esses tributos já pagos em suas compras de insumo, de produtos, de serviços. Então isso significa que ao adquirir, por exemplo, uma mercadoria ou uma prestação de serviço para a sua empresa com um fornecedor que já embutiu o CBS, que já pagou o IBS no preço que você está comprando, a sua empresa pode compensar esses valores no momento de recolher os seus próprios tributos. E nessa forma, a empresa vai reduzir, a sua carga tributária líquida, vamos dizer assim, a diferença entre as cargas tributárias, pois você vai ter uma compensação dos tributos pagos ao longo de toda a cadeia de produção. Bom, e tem um segundo ponto também que é importante salientar aqui, tá? Quando você faz uma venda, então eu vendi de uma empresa para uma outra empresa, a empresa que é sua cliente, ela também pode se aproveitar desses créditos tributários gerados na compra, tá? Isso acontece se ela também estiver dentro desse regime que possa compensar os créditos tributários. Então, o que quer dizer com isso? Você se beneficia disso porque você comprou de um fornecedor e o seu cliente que está comprando de você também consegue se beneficiar desse crédito tributário. Então, esses tributos, que você vai acabar pagando, eles vão ser destacados na nota fiscal que você vai estar emitindo, permitindo ao comprador, quem está comprando, abater esses valores dos tributos futuros que ele está indo. E isso vai te dar também uma competitividade, quanto os fornecedores que você está tendo, quanto os clientes, coisa que você não tem tanto hoje no regime tradicional de Simples Nacional. Bom, resumindo, mega resumo sobre isso. Você vai precisar avaliar cuidadosamente essa opção, se essa opção vai trazer mais benefício para você. Se esse regime híbrido do Simples Nacional vai ser melhor ou não para a sua empresa. Ah, Leonardo, beleza, mas quais setores podem ser prejudicados? Quais setores podem ser beneficiados por essas mudanças? Beleza, vamos falar sobre isso aqui agora. Bom, alguns setores vão sair ganhando com essa reforma tributária, tá? Por exemplo, indústrias, setores de infraestrutura, energia elétrica, por exemplo, telecom, eles vão ter uma redução bem grande na carga tributária, o que pode estimular o crescimento das empresas, geração de emprego e muitas coisas. Os setores mais populares, vamos dizer assim, você que vende B2C, você que é de comércio, de loja, de serviço, que opera no Simples Nacional, você não deve sentir grande impacto, tá? Talvez você nem precise optar por esse regime híbrido aí do Simples Nacional. Já por outro lado, empresas de médio porte, empresas de grande porte no setor de serviços, B2B, podem sim ter um aumento da carga tributária, impactando a demanda e aumentando os custos dos consumidores. Bom, só essas informações que a gente trouxe aqui para você já merece seu like, tá? Então, se você está acompanhando, curtindo o vídeo até agora, aproveita e segue o nosso canal para você não perder nenhuma novidade, tá? A gente está postando vídeo toda semana, conteúdo voltado para empreendedor, seja você dono de uma startup, de um pequeno, médio negócio, a gente faz todos os conteúdos aqui para poder te ajudar, tá bom? Mas vamos lá, voltando aqui para o vídeo. Um outro tópico que é muito importante, comentar com vocês aqui, é que a reforma ela também traz o chamado imposto seletivo, que eu já pincelei e falei um pouquinho sobre ele, o imposto do pecado, tá? Que esse imposto ele vai substituir o IPI. E ele vai incidir sobre produtos que, vamos dizer assim, são prejudiciais à saúde. Vamos falar de cigarro, vamos falar de produtos com muito açúcar. Ele vai incidir sobre esse tipo de produto. Então, assim, se você tem uma empresa no setor de cigarros, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, jogos de azar, veículos, você vai ser impactado, tá? Esse imposto, ele tem o objetivo de desestimular esse tipo de consumo. Mas a gente precisa de mais atualizações para saber realmente tudo certinho, o que vai se encaixar, o que não se encaixa nessas categorias. Mas o imposto é para diminuir esse tipo de consumo. E aí vamos para o último tópico aqui, o mais polêmico. Leonardo falou aí, explicou, beleza, gostei. Mas e aí, vai aumentar os impostos? Vai diminuir? O que vai acontecer? Vamos lá.
A alíquota média alvo, né, vai ser de 26,5%. E essa reforma ela promete manter o nível de arrecadação atual no mesmo nível, tá? Então a alíquota média vai ficar 26 e, segundo o governo, o nível de arrecadação vai se manter. Mas a gente sabe que toda vez que a gente fala sobre imposto, é um tema muito polêmico, né? E a gente sabe que o governo está sempre querendo aumentar os impostos, né? Sempre acontece isso, novos impostos, novas coisas, aumenta a carga tributária. Então, assim, vamos dizer, filosoficamente falando, né, eu queria pensar aqui junto com vocês, o que você acha? Você acredita que o governo vai diminuir, que ele vai aumentar a arrecadação? Ele disse que vai manter a arrecadação estável, mas será que isso vai acontecer mesmo? O que você acha? Você acha que os congressistas vão estar lá aprovando leis, eles vão querer realmente aumentar os impostos, diminuir os impostos? O que eles querem fazer? Então, assim, um cenário de reforma tributária, eu não fico tão otimista, né? Realmente é um cenário que você tem que pegar e analisar tudo para poder entender se realmente vai aumentar, se vai diminuir. Acredito que possa aumentar, sim, mas a gente tem que analisar, né? Tudo antes. Porque tem uma coisa que a gente estava pensando aqui, analisando essa reforma tributária, que ficou um pouquinho nebulosa. Por quê? O imposto-alvo ali é 26,5%. Mas as alíquotas, tanto do imposto de renda de pessoa jurídica, né, o IRPJ, e do CSLL, elas vão continuar iguais. Ou seja, além desses 26,5% médios sobre o valor agregado, ainda vai incidir uma alíquota de 34% sobre o lucro da empresa. E se a gente olhar somente para essas alíquotas de imposto, né, a gente já está dentro dos top 2 países com a maior alíquota de imposto do mundo, perdendo apenas para a Hungria, tá? Então, no final das contas, pode ser que algumas empresas paguem menos imposto, enquanto outras paguem mais imposto, dependendo do setor e do regime tributário. Por isso que é muito importante você, empreendedor, você, empresário, que você entenda mais sobre esse assunto, que você discuta com o seu contador e que você faça o melhor possível para você pagar o mínimo de impostos, né? Mas, obviamente, tudo de forma legal. Tá? Então, concluindo que esse vídeo ficou bem longo, né? Mas a reforma tributária aqui no Brasil, que foi aprovada, né? Ela promete simplificar, né, o pagamento de impostos aqui no Brasil. Mas essa promessa de simplificação, a gente tem que avaliar porque ela traz alguns desafios para as empresas, né? Você tem que avaliar se esse novo regime do imposto do Simples Nacional híbrido compensa financeiramente, tem que adaptar a gestão fiscal para você se manter competitivo na sua empresa, enfim, ver como que tudo isso vai impactar o seu negócio, tá? Então é isso, pessoal. Foi essa a aula de hoje, né? Foi esse o vídeo de hoje falando sobre a reforma tributária. Vamos esperar os próximos episódios para a gente poder ver como que ela realmente se desenrola na prática, se os impostos vão aumentar, se vão diminuir, o que vai acontecer nisso tudo. E se você gostou desse conteúdo, só peço para que você deixe o like, se inscreva no nosso canal para você sempre acompanhar a Startup Hero, esse conteúdo de alta qualidade que a gente traz aqui para vocês, empreendedores. Eu sou Leonardo Brasil, sou fundador da Startup Hero e te vejo no próximo vídeo.